vai terminar então essa série sobre princípios e propósitos que fundamentam a Igreja de Cristo, e nós queremos entender isso, aplicar em nós, aplicar aqui também na nossa pequena comunidade, nossa igreja, para que ela cresça estruturada, para que ela cresça saudável, né? Fugindo da heresia, fugindo da bobeira, fugindo dos enganos, mas um fundamento sólido, consistente, bíblico. E a gente vem extraindo isso das igrejas do Apocalipse, né? Cartas que foram enviadas para 7 igrejas aqui no Apocalipse. Nós vamos ler hoje Apocalipse capítulo 3, verso 7, a carta que foi enviada à igreja de Filadélfia. E a gente extrai dessa carta, a gente extrai desse texto um princípio que é a fidelidade. E a fidelidade, esse princípio, ele tem um propósito que é para o desenvolvimento da comunhão. Ok? Apocalipse capítulo 3, vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Filadélfia significa aquele que ama seu irmão. Existe uma história, porque diz essa cidade começa com 2 irmãos que se amavam, e desse amor, desse relacionamento, nasce essa cidade, nasce esse nome, Filadélfia. Essa cidade, só para te colocar dentro de um contexto, Filadélfia era uma cidade que ficava num lugar estratégico, ali na Ásia Menor, que os caras chamam ali no mapa. Ela tinha uma função de difundir tanto a cultura quanto o idioma grego. Naquela época, naquela região, Grécia importante. Então ela tinha um papel importante cultural de difusão, de espalhar a cultura grega, o idioma grego. E ela também, essa cidade, tinha um detalhe, uma peculiaridade. Ela ficava num lugar de muitos terremotos, uma região muito afetada por terremotos. E nessa época, dos primeiros séculos da igreja, foi uma época de muita atividade sísmica, de terremotos, muito abalada. Eu acho que é no século 17, sei lá, mais para frente existe um terremoto histórico que, por exemplo, a cidade de Sardes foi totalmente destruída. Então nessa época, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a migrar para morar fora, ao redor da cidade, criando dificuldades, criando barreiras para a igreja crescer, se sustentar, se fundamentar. Mas ainda no meio de todo esse cenário, no meio de toda a dificuldade, nada a favor, nada que ajudasse, mas ainda assim a igreja de Filadélfia, ela permanece relevante. Não há comprovação histórica de que nessa época, que época, pastor, você está falando? Época do Apocalipse, em que o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, ele escreve, recebe a revelação, né? O livro das revelações é o Apocalipse. Ele é levado aos céus em visão, e tudo que é dito assim para ele: olha, tudo que você vê, escreve.
Então ele começa a escrever tudo que lhe é falado, comunicado, e tudo que ele vê, o cenário que ele vê. Ele dá riqueza de detalhes do que ele está vendo. Nessa época, não há comprovação histórica, não há discussões, mas assim, leva-se a entender que não existiam só essas 7 igrejas no mundo, ali ao mesmo tempo. Mas Deus, na sua sabedoria, no seu intento, Ele libera 7 cartas para estas 7 igrejas. E essas 7 cartas falam hoje com uma igreja só, o corpo de Cristo. Não fala, a carta não fala só a Filadélfia, mas fala a mim, fala a você, fala a nós. O corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus? Todos os salvos, todos aqueles que receberam, confessam o nome de Cristo como seu único e suficiente Salvador, receberam a Cristo em seu coração e passou a se tornar templo e morada do Espírito Santo na sua vida. Aqui no Japão, em qualquer lugar do mundo, onde quer que estejam essas pessoas, elas compõem e formam o que se chama de corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo, espiritual. Essa é a igreja de Cristo. Então essa carta é endereçada a esse tipo de gente. E Filadélfia ensina para nós, só ela e a igreja de Esmirna, que nós falamos semana passada, foram as 2 únicas igrejas que não receberam palavras duras. Todas as outras 5 receberam palavras de correção, palavras duras, mas essas 2 receberam palavras de encorajamento, palavras de elogio. Filadélfia, a gente extrai ensinamento para nós, porque existe nessa carta palavras de encorajamento e elogios. Filadélfia mostra para nós hoje um caminho como corpo de Cristo, e esse caminho chama-se fidelidade, e a fidelidade à palavra e ao nome de Jesus traz uma consequência sobre a igreja: portas abertas. Para a igreja que se permanece, que se posiciona, se alinha fiel à palavra e ao nome de Jesus, para essa igreja existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. E o que significa a porta aberta? Em outro contexto, em outro tempo, talvez há uns anos atrás, eu não sei, talvez em outro ambiente, alguém falaria assim: claro, glória a Deus, Deus vai abrir uma porta para você, uma porta de emprego que você quer, a porta que Deus vai abrir. Você precisa de uma porta de casamento, Deus vai preparar um varão, uma varoa para você. Geralmente a gente fazia essas conexões. Eu não quero te frustrar. Sim, nosso Pai é abençoador, Ele abençoa os seus filhos. Sim, Deus ama nos abençoar, é a sua característica, abençoar seus filhos. Por isso que a gente não precisa ficar pregando, falando sobre isso, te prometendo, porque já está escrito. Eu não preciso ter uma nova revelação, uma palavra de conhecimento ou uma palavra profética para orar aqui junto com você. Eis, irmão, que eu sinto o Senhor abrindo. Cara, talvez Deus possa vir com esse tipo de palavra, possa vir com esse tipo de ministração pontual e individual. Sim, mas com certeza são sempre momentos intencionais, onde o Senhor traz calma, direção, posicionamento. Eu creio que isso pode acontecer, sim, eu acredito que sim, pode acontecer. Mas a gente já traz por base de que em Jesus, em Deus, todas as riquezas estão liberadas sobre nós. Mas veja que a riqueza material, monetária, não é a nossa riqueza. Não é nisso que está o nosso coração, o nosso tesouro. Não é nisso. No monetário, no físico, no material. A gente não considera por riqueza. São recursos, são provisões. Mas riqueza é espiritual, é invisível. Amém? Amém? É esse o nosso tesouro que carregamos. Somos vasos de barro contendo um tesouro dentro de nós, para que a glória seja dele, não a nossa.
Mas ainda que vasos de barro, e entendemos que a glória é dele, não nossa, temos um tesouro dentro de nós. Carregamos preciosidades, riquezas dentro de nós. Não à toa, em outra carta vai dizer assim: olha, vocês, igreja, vocês se julgam rica, poderosa, mas não sabem que são pobres, cego e nu. A igreja que tinha muito, que tinha abundância de recursos, de bens materiais, para essa igreja Deus escreve assim: cara, vocês são pobres, cego e nu. E para essa igreja de Filadélfia que não tem nada, ele diz, cara, para Esmirna, né? Lembra semana passada? Cara, você é rico, porque a nossa riqueza é outra. Então o que é uma porta aberta então, pastor? O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Dentro do Novo Testamento, o conceito de porta aberta para nós, espiritual, o que significa? Podem ter dois significados, ou os dois ao mesmo tempo. Primeiro, uma porta aberta no Novo Testamento fala para a gente de uma oportunidade para o ministério ou a pregação do Evangelho. De Atália, navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta à fé aos gentios. Atos 14, 26. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, segundo Coríntios 2,12, o apóstolo Paulo falando, né? Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, Colossenses 4,3. Então no Novo Testamento a gente entende que porta aberta é a oportunidade de expansão e pregação do Evangelho. E porta aberta também existe um outro significado, que são os judeus que se julgavam donos da porta da igreja. Os judeus que ficavam à porta da igreja dizendo quem podia entrar e quem não podia entrar. Então os judeus ficavam, os gentios que não eram judeus, esse tipo de gente não pode entrar na nossa igreja, porque só judeus podem entrar na nossa igreja. Existia esse problema nessa época, mas Cristo se apresenta como autoridade e nos ensina que a autoridade total é dele. Quando ele diz que eu coloco uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar, ou seja, ele está dizendo que a autoridade não está com os judeus, está comigo. E só eu posso abrir e só eu posso fechar. E a porta que eu abrir ninguém vai fechar. Ele é o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. A gente acabou de ler. Ter a chave da casa de Davi. Quando ele diz que tem essa chave, que ele abriu essa porta, ele está dizendo que está dando acesso à casa de Davi. Ele está dando acesso ao reino, a cidade e templo de Deus. Ele está dizendo que Ele abriu a porta. E Filadélfia, ela se destaca por essa pregação a todo tipo de gente. Para a igreja que se mantém em fidelidade ao nome e à palavra de Deus, é uma igreja que vai ter portas abertas para receber todo tipo de gente. É a igreja que vai ter porta aberta para o Evangelho chegar a todo tipo de gente, a todo que precisa. Então quando ele diz para nós, quando ele diz para a sua igreja, essas verdades, nos lembrando de que ele tem a chave de Davi. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, 13. A igreja tem suas portas abertas como expressão do amor ao próximo.
É para isso que existe porta aberta para a igreja, para que essa expressão de amor se manifeste na terra. Amém? Por isso nós precisamos nos fundamentar num princípio de fidelidade à palavra, ao nome de Jesus, com o propósito de que haja desenvolvimento da comunhão, para que haja portas abertas, avanço do evangelho, avanço de salvação, avanço de anúncio, para aquele que se sente indigno de ir para a igreja, de entrar à igreja, seja recebido como família. Sabe, para o governo, sabe o que você é para o governo? Um CPF, um RG. Se você for em qualquer repartição pública, um órgão, em qualquer lugar, não adianta você falar seu nome, ele vai pedir seu CPF. Qual que é o seu CPF? Para o governo você é um número. O governo tem o seu sistema, mas ele não sabe seu nome, ele sabe seu CPF. Se você tiver que pesquisar a sua situação financeira, você vai ter que pesquisar o seu CPF. Se você quiser saber alguma coisa de alguém, você pesquisa o CPF dela. Para o governo você é um número. Mas Deus não nos olha como número. Você não é mais um. Um pai pode ter 10 filhos, e cada filho, a mãe, então nem se fale, né? Para cada filho a mãe conhece, sabe o comportamento, o branco do olho, o olhar, o que quer dizer, se está triste, se está mentindo, se está escondendo alguma coisa, se fez alguma coisa de errado, se está com fome, se está com medo. A mãe vai fazer uma visita, tem muitos filhos, e aí chega na casa da visita, e a visita oferece alguma coisa de comer. A mãe já olha, já sabe se a criança quer ou não quer, já sabe. E a criança às vezes não pede, espera a voz de comando e autorização da mãe, mas a mãe olha e sabe da lombriga saindo pelo olho assim, né? O Senhor não nos chama de número, nos chama de filhos. Esse termo igreja, ele surge depois, ele vai ganhando formatos depois. Mas a igreja primitiva, a igreja que nós entendemos, olhamos como modelo, não é exatamente como a nossa hoje. Foi ganhando esse formato, esses termos, prédios, locais de reuniões mais para frente. E quando nós vamos para Efésios, Colossenses, Coríntios, o Senhor vai dizer que não nos vê mais como forasteiros, estrangeiros, mas concidadãos, membros da família de Deus. Então o Senhor não vai te olhar como massa. Algumas pessoas, olha só como cometem esse erro, porque elas falam assim, cara, essa igreja aqui eu não vou ser abençoado, eu preciso ir para outra igreja onde seria abençoado, porque lá na outra igreja existe uma bênção diferente dessa bênção aqui. Aqui existe bênção espiritual dos dons, eu preciso da bênção financeira. Lá na outra igreja que tem a bênção financeira. Não existe isso, a gente sabe muito bem, estou usando um exemplo pífio aqui, tosco. Porque Deus não libera exatamente sobre a massa, libera sobre filhos, individualmente sobre nós. O que Ele quer fazer com a comunidade, com o corpo, Ele faz, mas não necessariamente é a mesma coisa. Portanto, o seu relacionamento é íntimo e individual com o Senhor. Quantas pessoas, para justificarem o seu modo de viver, às vezes errante, às vezes inconstante,
E às vezes para se defender ou se justificar dizendo, cara, não se preocupe com a minha vida, salvação é individual. Um filho fala para a mãe, né? Mãe, não pega no meu pé, salvação é individual. Eu estou cuidando da minha vida, fica tranquilo, fica fria que eu sei que eu estou fazendo. Por saber disso que você deveria temer. Nós não acreditamos, eu já estudei, já conversei com outros pastores, já li livros, eu cheguei à conclusão, eu particularmente, há quem creia, eu não creio. E os pastores comungam, a gente já discutiu entre nós, e nós comungamos isso aqui, na nossa igreja, comunidade viva aqui, nós não acreditamos que uma vez salvo, sempre salvo. Você foi salvo, agora você tá, cara, já era, naquele dia, naquele momento o cara vai ser salvo. O cara conheceu a Deus, foi para a igreja, mas ele se perdeu no mundão velho aí, tal, mas naquele dia ele vai lembrar e vai falar, Deus, estou morrendo, Deus, me salva. Aí foi salvo. Há quem creia. É uma discussão infinita, né? Quem sou eu para me colocar no meio aí de grandes homens que há décadas discutem, né, sobre isso. Eu quero dizer, extrair isso de uma maneira macro, né? Mais ampla. E a igreja de Filadélfia, a carta à igreja, vai dizer, olha, eu venho, retenha, para que ninguém tome, para que não se perca. Retenha. Quando nós entendemos que então que a salvação é individual, quando nós entendemos que existe um relacionamento de particular para com o Senhor, quanto mais consciência, entendimento, maturidade, mais a gente entende isso, mais estreito a conversa fica, né? A gente ensina isso, fala muito, bate muito nessa tecla na nossa escola. Algumas pessoas dizem assim, cara, quando confrontadas, né, por um líder, um pastor, dizendo, cara, olha a sua conduta, você está negligenciando, você está fazendo de forma tosca. Cara, que adoração, que louvor que música é essa que você está entregando? Está relaxado, está de qualquer jeito. Geralmente as pessoas se apoiam em qual bengala? Deus conhece meu coração. Você não pode me julgar porque Deus conhece o meu coração. Não podemos julgar as pessoas porque Deus conhece os corações da pessoa. De repente ela está fazendo de forma tão tosca desse jeito, mas vai saber o que está acontecendo na vida dela. Deus conhece o coração dela. Geralmente a gente vai recorrer a isso. Não, Deus conhece meu coração. Quando nós trazemos esse entendimento, Deus conhece o meu coração, é nessa hora que você tem que tremer na base. Porque se você tem entendimento que Deus te conhece por dentro, do jeito que você está falando, e a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso, então se realmente Deus me conhece tão bem assim, por dentro, eu deveria temer, porque, cara, dentro de mim existem algumas tranqueiras, existem alguns desvios, existem alguns problemas. Então quando nós, à medida que vamos entendendo isso, a gente vai estreitando o relacionamento. Uma coisa é nós aqui, comunidade, nos amamos, nos conhecemos aqui da comunidade, sabe o nome de todo mundo, as pessoas sabem seu nome, você cumprimenta, as pessoas te cumprimentam, a gente troca um WhatsApp, a gente faz coisas juntos, atividades juntos, a gente ora junto, a gente convive aqui e tem aqui algum nível de relacionamento. Mas com algumas pessoas aqui eu tenho uma amizade, algo construída com o tempo, anos, convívio, né? Similaridades, qual que é a palavra? Afinidades. Enfim, vai na minha casa, eu vou na casa delas, eu sei um pouco mais do dia a dia, da vida, os detalhes, elas sabem um pouco mais da minha. Agora, alguns aqui dentro são parentes meus. Por exemplo, a minha esposa. Já é o outro. Não, mas então vamos lá, tem o pai, a mãe, tem irmãos, tem tia, primo.
Tem parentes aqui, já tem um nível de relacionamento um pouco diferenciado. E quanto mais relacionamento, mais liberdade, não é isso? Por isso que você fala assim, essa pessoa está tendo muita liberdade. Melhor, né? Melhor dar uma podada nesse negócio aí. A pessoa não pode ter tanta liberdade. A gente, né? Faz parte das características relacionais. Então algumas pessoas são parentes aqui. Agora, uma só é minha esposa. A gente pode aqui se divertir. Mas quando acabar tudo, só ela vai comigo para casa. Algumas pessoas podem falar assim, me chama para comer pizza na sua casa quando acabar o culto. Né? Vamos lá comer Podem me acompanhar após o culto para a minha casa. Mas vai dar 1 hora que a gente vai colocar a vassoura atrás da porta. Tal. Vai falar, amanhã é segunda-feira, tal, né? Dani, vamos dormir que a visita quer ir embora. Essas coisas assim, né? Não, tô brincando. Aí a visita fala, tchau, vambora. Vão embora. E só a minha esposa vai pro quarto comigo, deitar na mesma cama. Sentir o mesmo pum. Cara. É isso aí, mano. Aquele pijamão rasgado, né? Aquele pijamão do short já sem elástico, meio folgado e tal. Esse nível de intimidade. E vou parar por aqui, né? Veja que existem níveis de intimidade, de relacionamento. Deus não te quer como um membro da igreja, um número da igreja. Mais um para a igreja. Deus não está satisfeito com isso. Ele quer intimidade com você. Algumas pessoas oram, falam com Deus, tal. Algumas pessoas vão mais profundo. Não à toa a palavra nos ensina isso. Jesus, 12 discípulos. Dos 12, 3 eram mais íntimos. Subiu a um monte com ele. Dos 3, 1 reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Era mais íntimo. E é aqueles que a palavra se refere às vezes como o discípulo que Jesus amava. O próprio Jesus vai dizer assim, não chamo vocês mais de servo, mas sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Só que mais para frente, Jesus está ensinando que só o amigo não basta, é necessário o Pai. E os discípulos entenderam isso, porque mais para frente eles vão dizer para Jesus. A princípio eles não entendiam nem as parábolas. Jesus falava assim, olha, um semeador jogou semente no chão. O que é isso? Cara, semente tem que jogar no chão. Eles não entendiam às vezes nenhuma parábola, um exemplo de Jesus. Só que mais para frente, os capítulos mais para frente, eles já começam a falar, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, eu entendi que você é o Messias. Você é embaçadão, Jesus. Da hora. Jesus, você é um filho de Deus, mas mostra-nos o Pai. Chega uma hora que os discípulos falam, mano, legal, Jesus, você não tem que ir embora não. Tá na hora de você ir. Tô brincando. Mostra-nos o Pai. E Jesus vai para liberar o Pai, para revelar o Pai. E o Pai hoje está exposto a todo aquele que quer, que busca. Se eu estiver na minha pior condição, se eu estiver no meu momento mais drástico, mais dramático, mais fundo de poço da minha vida, eu clamar o nome de Deus, Ele me ouvirá. O ladrão na cruz, preso, pregado, sofrendo em dor. A gente já explicou a crucificação aqui. Para que alguém crucificado, como Jesus e aqueles 2 ladrões foram, conseguisse liberar uma palavra, uma frase, o nível de dor e esforço teria que ser descomunal. Porque alguém parafusado, pregado entre os tendões da sua mão. Alguém aqui já quebrou o braço? Quem já quebrou um braço, uma perna? Alguém aqui? Eu nunca quebrei nada. Mas quem quebrou,
relata que qualquer coisinha, qualquer mexidinha, apertão, dói muito, não é isso? Os nossos nervos, tendões são extremamente sensíveis. Não poderia ser parafusado, pregado, por exemplo aqui, ó, entre o polegar e o indicador, porque com certeza o peso do corpo rasgaria a carne e a pessoa cairia da cruz. Era necessário que fosse batido o prego aqui, ó, entre os ossos desses dois dedos, entre os tendões. Geralmente a pessoa crucificada morria por asfixia e não por sangramento. Porque pendurada, pressionando diafragma, pulmões, não há como respirar. Jesus, por exemplo, num alto estado de tortura que ele foi submetido, de sangramento, de feridas, facilmente entraria água nos pulmões, facilmente a pessoa sufocaria e morreria. Para que Jesus liberasse uma frase, é bonito ver na peça, né, na pregação aqui, o Jesus lá, Jesus, por que minha voz? Gritando. Com certeza essa não foi a cena de Jesus gritando a plenos pulmões. Ele teve que fazer um esforço descomunal, levantar o seu próprio corpo no prego dos pés, nas mãos, aquela cãibra nos braços, para liberar ar nos pulmões para conseguir falar uma frase. Então aquele discípulo, o ladrão na cruz, dizendo, Jesus, quando entrar, em paralisia, lembra-te de mim. Era o mesmo esforço. Quando eu estiver no meu pior condição, no fundo do poço, sem condições de balbuciar uma sequer frase, e no meu último fôlego dizer, Jesus, tenha compaixão de mim. Será que Deus vai me ouvir? Sim, Deus vai te ouvir. Algumas pessoas vêm e chegam nessa condição. A vida está esfolando e apertando e batendo tão forte, que parece que não há mais fôlego, não há mais condição. Não há, uma oraçãozinha que sequer que seja, parece que é um esforço da alma para conseguir falar alguma coisa para Deus. E a única coisa que sai é socorro. Com certeza Deus está nos ouvindo, está te ouvindo. E algumas pessoas, às vezes passam por essas crises, não financeiramente, não matrimonialmente, não existencialmente, mas espiritualmente. Parece que a alma, o espírito se seca de tal maneira, parece que há um afastamento, um abandono espiritual, uma distância grande entre você e o Senhor amado. Parece que foi se perdendo, foi esfriando, foi se distanciando, e quando se percebe está seco, está morto espiritualmente. E aí quando vai orar, quando vai falar, parece que é esse esforço, parece que é esse fundo de poço. Cara, mano, já faz meses, faz tempo, eu não consigo mais orar e ter intimidade com Deus, eu não consigo mais ter prazer, eu não consigo mais me desprender, estar com Ele intensamente, de forma de qualidade. E quando sai alguma coisa de mim, parece que é um socorro, um suspiro assim, um socorro, é o máximo que sai de mim. Não tem nada a ver com a pregação, não tem nada a ver com o que eu anotei aqui, mas eu sinto de falar isso. Sim, o Senhor está te ouvindo hoje. Sim, o Senhor não é surdo. O Senhor berra aqui dentro de mim, dizendo, eu não sou surdo, eu ouço, eu visito corações, eu visito pessoas, eu não sou indiferente ao clamor de socorro, eu choro com pessoas. Jesus chorava com pessoas. Jesus, quando vê Lázaro enterrado, ele chora.
Jesus se compadece, sim, Jesus se compadece de homens e de mulheres. E não obstante, não longe disso, Ele morre, se entrega na cruz, libera a chave do reino dos céus. Ele tem a chave de Davi, para não só te ouvir, mas te tirar dessa condição, e te fazer entrar na casa de Davi, a casa, o templo, o reino. Te tirar dessa condição, te dar vida. Você hoje que está queimando, que está bombando, fala, mano, me dá 3 doentes para orar hoje que eu estou demais. Você que está nessa condição, você que está empolgado, que não veja a hora de eu falar, vamos ficar de pé para orar, que você quer orar mais. Você que está nessa condição, essa mesma mensagem é para nós também. Essa mesma mensagem é para mim, é para você. Se nós nos mantermos centrais nessa mensagem, fiéis a essa palavra, a esse Jesus, que fez tudo isso, que liberou, que suspirou na cruz, que liberou o Pai, que mostrou o Pai, se nos mantermos fiéis, centrais a essa mensagem, de eterna dívida, mas também de eterna gratidão, para nós, existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Para essa igreja ele diz, vocês têm pouca força. Não era uma igreja numerosa, nem rica e nem influente. Ela não tinha muitos membros, portanto ela não tinha muitos recursos financeiros e portanto ela não era influente. Não é o tamanho e nem a força que determinam o seu ministério, mas seu ministério é determinado pela fé e obediência para com o Senhor. Fidelidade gera comunhão, e comunhão gera fluir do Espírito Santo. E a igreja se torna poderosa e influente, não pelo recurso e a quantidade de membros que tem, mas pela obediência, comunhão e, portanto, fluir do que é celestial nela. Isso se aplica a nós como igreja e se aplica a você como indivíduo. Não se coloque numa condição pequena de força. E por mais que você seja pequeno de força, a tua força não está nos recursos e no cenário que você vive. A tua força está no Senhor. Tua força está no Senhor. Teu poder está no Senhor. Quando nos mantemos obedientes à palavra, ao Senhor, isso gera em nós uma característica de fidelidade. E fidelidade gera comunhão. E comunhão gera fluir. 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 Não é por força, é por fluir. Nós podemos ficar pequenos aqui por muito tempo e ser poderosos, influentes, por fluir. Só por isso. Você, Deus pode não mudar a sua condição e te fazer influente. Existe uma música que a gente cantava e que eu gosto muito ainda de cantar, de uma banda americana que se chama History Makers. Escrever a história, escritores da história, pessoas que escrevem a história de Deus nos dias de hoje. Queridos, para que Deus te chamou? Como discípulo, não como número, não como membro de igreja, não como crente, mas como discípulo, como filho. E a gente ensina muito isso na escola, a gente está trabalhando nisso aqui com um grupo grande de gente, eu estou muito feliz, por isso minha expectativa está alta para 2019. Como filhos de Deus, e aí as pessoas falam assim, legal, sou filho de Deus, Deus vai me pegar no colo. Quando chegar um lobo para me comer, um ladrão, Deus vai vir, vai me pegar. Deus vai, quando eu chorar de fome, Deus vai me dar um tetê na boca. Quando eu tiver com a gengiva irritada, Deus vai me dar chupeta. Deus é um bom pai. A gente entende que mais do que isso, você cresce no Senhor, amadurece no Senhor e entende quem é o seu pai. Se você chegar para o Rafael e falar para o Rafael, olha, o seu pai trabalha no banco,
Ele vai falar, eu sei. Ele não sabe, ele sabe, mas não sabe. Ele não sabe o que é, qual o grau de responsabilidade que o pai dele tem lá no banco. Ele não entende nada disso. Ele não entende quanto vale a canetada do pai dele lá no banco. Um filho de 2 anos que tem um pai presidente de uma nação. Olha, seu pai é presidente. O moleque tá fazendo aquilo e andando. Então, ele quer brincar, ele quer se divertir. Criança não entende quem é seu pai. Mas à medida que crescemos e amadurecemos e entendemos quem é o nosso pai. E quem é o nosso pai? Rei de reis, Senhor de senhores. Então, se eu sou filho de um rei, herdeiro de seu trono, e a própria palavra em Romanos está dizendo exatamente isso. Tudo que estava liberado em Cristo está liberado para mim e para você como filho. Amém? Então eu entendo de que eu não estou nessa vida de passagem, eu não estou nessa vida para sofrer. E cara, que zica, nasci no Brasil. Então eu nasci para crescer, trabalhar, pagar a conta e morrer. É isso então minha vida? Porque se eu estivesse lá em outro país, né, talvez você se divertia um pouco mais, comia melhor, andava com um carro melhor. Mas eu sou brasileiro, pô, então acho que é karma esse negócio. Eu estou pagando os pecados aqui nessa vida. Não, a gente não acredita nisso. Como filho de Deus, eu estou no Brasil, nasci em 1983, para estar hoje aqui, vivo com essa idade, para escrever a história hoje. Seja na vida de uma pessoa, de uma família, de uma igreja ou de uma nação. À medida que vamos amadurecendo nisso, começamos a entender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Eu não consigo, eu não tenho recursos. A palavra de Deus diz assim: sem mim vocês não poderão fazer nada. Sem mim vocês nada podem fazer. A palavra não diz sem dinheiro vocês não podem fazer. Está dizendo sem mim. Sem marido eu nada posso fazer. Sem família eu nada posso fazer. Sem apoio geral eu nada posso fazer. Sem mim nada vocês poderão fazer. O anjo aparece a Gideão, e Gideão está malhando trigo no lagar. Você conhece a história de Gideão? Gideão era um jovem vivendo o caos, vivendo o contrário, vivendo a zica. Se instalou na vida dele, do povo dele. E o anjo aparece a Gideão, já declarando a identidade de Gideão. Poderoso guerreiro, o que você está fazendo? Quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo, e minha tribo é a menor do meu povo. Só que é liberado sobre Gideão uma missão, uma autoridade e um envio. Gideão faz o quê? O que acontece com Gideão? A casa dele começa a ficar rica, enriquecer. E é por causa disso, a tribo de Gideão começa também a ficar próspera, rica. E por causa da tribo de Gideão, a nação de Gideão, o povo de Gideão começa a ficar bombado. É isso que diz a história? Não acontece nada com a casa, não acontece nada com a tribo, não acontece nada com o povo ainda. Deus não vira a condição de Gideão. Mas quando entramos em obediência, ou seja, em fidelidade, fidelidade e comunhão, comunhão fluir. Com 300 homens, Gideão vence um exército enorme, libera o povo, escreve a história. Algumas pessoas, quando ouvem essa mensagem de escrever uma história, elas se enfiam embaixo da cama. Vocês estão aí? Algumas pessoas, quando ouvem essa mensagem, fazem como Gideão, exatamente, apresentam ao Senhor de volta qual é a sua condição. Eu faço isso. Vocês fazem isso também? Por muitas vezes é isso que eu faço ao Senhor, eu apresento a condição.
Só que o Senhor teima em repetir quem eu sou. Ele teima, Ele insiste, Ele me persegue em dizer quem eu sou. E quando Ele me mostra quem eu sou, eu entendo quem Ele é. E quando eu entendo quem Ele é, as minhas condições apresentadas são derrotadas. E eu não tenho outra coisa a não ser fazer, obedecer. Pouca força. Exemplo. A gente falou aqui semana passada sobre tentação, transição, deserto. E um principal deles, Jesus sendo tentado no deserto. Lucas capítulo 4, lê lá na sua casa. Jesus, ele é batizado por João Batista. E quando ele sai das águas, você conhece a passagem, lê na sua casa, Mateus, os evangelhos. O Espírito Santo vem com forma corpórea de pomba, pousa sobre ele, declara, é declarado, Jesus está prestes a iniciar seu ministério, é declarado a identidade de Jesus. Eis o meu filho amado que me gera muito prazer. Após isso, cara, imagina você, cara, a pomba, o Espírito Santo vindo. Imagina, cara, você lá na chácara lá, sai das águas, o pastor carana te tira das águas lá, você tchuf, a hora que você levanta vem a... Cara, mano, você sai dali o quê? Andando sobre as águas, no mínimo. Você sai de lá, levitando. O Espírito Santo veio e falou no meio de todo mundo que eu sou um filho amado dele e gero muito prazer nele. Eu nem preciso ir mais ir para a escola do pastor, porque eu já sei quem eu sou, já está revelado. Só que imediatamente esse ápice espiritual, Jesus é levado ao deserto. Muitas vezes isso para nós dá bug. Cara, estava numa fase tão boa, de repente, deserto. Jesus é levado ao deserto. Deserto tem 3 fases aqui: deserto, monte, pináculo. O diabo vai tentar Jesus ao fim de 40 dias de jejum. No deserto ele diz o quê? Use o seu próprio poder. Você não está com fome? Pega essa pedra, transforma em pão. Você não é filho de Deus? Poder e autoridade já estava sobre Jesus, porque o Espírito Santo já tinha declarado isso. Realizar algo poderoso para provar de que é filho de Deus denota um problema na identidade. Jesus não tinha problema nenhum na identidade. Ele não precisava fazer um milagre, fazer alguma coisa para ter plena ciência de que ele era filho de Deus. Algumas pessoas ainda são inconsistentes em quem são, porque falam, cara, eu não faço nada, eu não oro por ninguém, eu não faço... Sinais e maravilhas não vão dizer quem nós somos, se somos filhos ou não. Milagres não vai dizer exatamente se somos filhos ou não, porque naquele dia alguns vão dizer, curei, expulsei demônios, não conheço vocês, para fora daqui. Ter revelação sobre filiação e paternidade vai evitar perder muito tempo tentando provar coisas para Deus. Vocês estão comigo ainda? Não foram embora ainda? Vocês querem ir embora? Não. Eu já passei do horário. Eu vou entender se alguém precisar sair. Estou dando um recadinho aqui rápido. Se alguém precisar sair, fica à vontade. Não se sinta mal por isso. Mas hoje eu vou precisar passar um pouquinho, tá bom? Vocês me dão mais 5 minutos? Ter revelação disso vai evitar muito problema, gente. Pastor, o que eu posso fazer então para crescer nisso agora em 2019? Tem muita coisa prática que você pode fazer, e que eu estou te encorajando hoje no sermão a de fato fazer. Você pode frequentar aulas, você pode ler mais a Bíblia. Mas eu sou meio indisciplinado. Crie um plano, busque, tem na internet. Se você não sabe procurar na internet, peça para o pastor, peça para um líder, peça para alguém aqui da igreja. Você tem aí um plano de leitura bíblica? Planos que você lê a Bíblia inteira em 3 meses, em 6 meses. Um plano de leitura, leia mais a palavra de Deus. Leia menos gibi e leia mais a palavra de Deus. Assista menos tutoriais no YouTube e leia a palavra de Deus.
O Luciano Subirá não pode substituir a sua Bíblia rasgada, cheirando a mão fedida, cheirando as páginas da sua Bíblia em 2019 não podem mais ficar coladas. Se eu pedir para alguns aqui abrirem Abacuque, em Amós, em Sofonias, estarão coladas porque nunca leram. Não sabe, eu nem sabia que tinha Ageu na Bíblia. Uau! Vê o índice, quantos livros você nem sabia que existia, talvez. Leia a palavra de Deus. Tem amigos, irmãos, eu sei disso, e quando tenho tempo faço isso. Buscam no YouTube uma ministração, uma pregação de um culto, é maravilhoso, edifica, é bom, sim, mas isso não pode substituir a sua jornada, o seu caminhar. Como eu posso crescer na revelação de quem sou? Orando. Mas eu não sei orar. Quando eu vou orar, eu tenho sono. Você pode fazer três coisas. Você pode fazer. Uma, você pode ir ao médico. Talvez você tenha dislexia. Você não consegue se concentrar. Você é hiperativo. Você não consegue ficar parado, quieto. Você tem chilique. Você pode ir no médico. Você pode buscar uma ajuda clínica para melhorar isso, ficar mais calmo, se concentrar melhor. Existe exercício, existe tudo que você pode fazer de forma natural para melhorar isso. 2, talvez o seu problema é capeta. Você tem um demônio no corpo, você não consegue orar. O demônio não deixa você orar. Não é piada, é sério. Talvez existe um cramunhão, o Exu do sono. Toda vez que você está ouvindo a palavra dá sono, toda vez que você está no seu quarto você fala vou orar, dá sono. Você liga o YouTube, dá sono. Qualquer coisa que for de Deus, dá sono. Talvez possa haver aí uma entidade diabólica atuando na sua vida. O que você pode fazer de forma prática? Você pode pedir oração para outras pessoas orarem por você. Receber ministrações como a de hoje. Receber. Ser livre, ser liberto. Tirar as algemas, tirar as amarras, ser livre, ser quem Deus te chamou para ser. E talvez não. 3, é só falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. E aí, e aí, se o problema é falta de vergonha na cara, vá no espelho, bata na sua cara. Faça alguma coisa, mude sua vida. Jesus se levantou dos mortos, se levante da sua cama. Escreve no Facebook, vai dar like esse negócio. Vai dar uns views lá. Não é isso que a gente brinca? Falta de vergonha. O pastor Theo fala muito isso. Se você está hoje no mesmo nível de glória que você viveu o ano passado, existe alguma coisa de muito errado na maneira como você enxerga o Evangelho. Porque o Evangelho é de glória em glória. Se você ainda está naquela glória, naquele nível de unção, do acampamento passado, daquela conferência passada, daquele dia, se você ainda está naquele nível, lá do treinamento em Campinas que a gente foi, se você ainda está lá, vivendo daquilo, existe alguma coisa de muito errado na maneira que a gente está enxergando o Evangelho. Porque o Evangelho é novidade, o Evangelho é de glória em glória, amém? Não haverá próximo nível de unção, igreja. Diáconos, discípulos, membros, músicos. Não haverá próximo nível de unção enquanto não houver contentamento, satisfação, plenitude do amor de Deus em nós. Satisfeitos, plenos. Eu não estou pedindo para o Senhor fazer nada na minha vida, eu estou pleno, eu estou satisfeito. Eu só quero Ele, eu tenho fome dEle. Eu quero estar com Ele. Não haverá próximo nível enquanto isso não for estabelecido. Quando a gente vai para aquela parábola que Jesus,
Ele ensina, ele libera talentos, um Senhor libera talentos para seus servos. 5, 4, 1. 5, 2, 1. O que tinha 5 multiplica para 10, o que tinha 2 multiplica para 4, o que tinha 1 enterra o talento. Um dos ensinamentos que está sendo liberado nessa passagem é o amor de Deus. É o amor de Deus, aquele que enterrou, diz, cara, eu temi porque o Senhor é um Senhor que colhe onde não plantou. Eu tive medo de perder, e sei que o Senhor é um Senhor zeloso, duro. E ele diz, sabendo disso, você deveria ter feito alguma coisa. Servo mau, infiel, fidelidade, para fora onde há trevas, choro e ranger de dente. É um ensino de amor também. O Senhor não vai liberar algo na sua mão para que você morra com isso. Enquanto você não estiver capaz de lidar e multiplicar isso, o Senhor não vai liberar. Não haverá próximo nível, enquanto não houver próximo nível de maturidade, próximo nível de caráter, próximo nível de intimidade, de amor, de plenitude. Então não sonhe como o mundo de Bob, não fantasie que 2019 será maravilhoso, se não houver essa busca de intimidade. Segundo o estágio do deserto, da transição, use o meu poder. O Satanás está falando para Jesus, leva ele a um alto monte. O pastor Carvalho já até pregou, ensinou isso aqui recentemente, nos dá a entender como uma outra dimensão, porque ele enxerga todos os reinos do mundo ao mesmo tempo. E o Satanás diz, se você se prostrar, adorar, te darei tudo isso daqui. Poder e autoridade. Jesus já sabia que tinha seu poder e autoridade. Jesus é rei do reino de Deus. Poder tem a ver com a pessoa a quem você se curva e adora. Poder tem a ver com a pessoa a quem você se curva e adora. Se você se curvar, se você adorar ao dinheiro, é dele que vai vir seus recursos, é dele que vai vir o seu poder, é dele que vai vir. Adoração e idolatria. Adoração e idolatria. O que é idolatria? O que é adoração? Aquilo que está no centro da sua vida e todo o resto periférico. Se no centro da sua vida, aquilo que rege, governa, determina a sua vida por completo, sua maneira de agir, reagir, suas prioridades, os seus próximos passos, planos, desejos, sonhos, aquilo que está no centro da sua vida, é isso que você adora. E a quem você adora, se curva, tem a ver com o tipo de poder que você tem na sua vida. Jesus, muito sábio, ele diz, cara, só a Ele é minha adoração, só a Ele me curvo. Tem uma música do Bola de Neve que eu amo muito, que diz assim, se for para cair, que seja seus pés. Tem os caras, né, inconstante, aquela vida inconstante, caindo, tropeçando toda hora. Se for para cair, que seja, cara, de boca, mas que seja aos pés de Jesus, como Maria fez. E terceiro, ele leva ao pináculo, ao alto topo do templo. Então use o poder de Deus. Use o poder de Deus. Se jogue daqui e Deus vai liberar anjos para salvar você. Use o poder de Deus se você é filho de Deus. Nós somos tentados como para provar a nossa identidade, pedir coisas para Deus, para que Deus faça coisas na nossa vida. Se Deus realizar coisas na nossa vida, tem a ver com a nossa saúde de relacionamento. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Nós passaremos por essas fases, gerando fidelidade. Em todas elas, estou resumindo aqui, quero acabar. Jesus se mostra fiel. Fiel. Ele vence Satanás com a palavra. Ele não vence Satanás com um grito. Ele não vence Satanás com uma voz mais impostada. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, agora, sai.
Ele não vence Satanás assim. Ele vence Satanás pela palavra, conhecimento e fidelidade. Fidelidade. Queridos, não cairemos na tentação de criar propósitos, fabricar propósitos para nós. Essa igreja já tem os seus propósitos e foram apresentados para vocês, que é os que o próprio Jesus já determinou. A nossa missão é viver os propósitos, nos propósitos que o próprio Cristo já determinou. Revelação vai gerar identidade, identidade gera autoridade, autoridade gera serviço. Pastor, o que é uma revelação? Revelação não é uma grande sacada da Bíblia, do texto. Revelação não é uma coisa que você falou, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Eu li tantas vezes essa passagem, não é isso. Revelação é o texto se fazendo vivo em você. Parte integral da sua vida. E sem ele você morre. Isso é revelação. E tudo que você precisa é revelação de quem Deus é, de quem você é. É daí que parte. Quem está vindo nas aulas, me libera aqui, me empresta um pouquinho. Eu quero usar esse exemplo de novo, que a gente tem usado muito. O Tiago, como um bom curioso, ele diz assim, cara, o que é um fígado? Ele vai para o YouTube, vai para o Google, joga lá fígado. E ele começa a se alimentar de todo tipo de informação sobre fígado. O tamanho de um fígado, onde fica o corpo, o fígado, para que serve um fígado, o que faz o fígado no corpo humano, e ele fica no fígado, né? Ele sabe tudo sobre fígado. E começa, essas pessoas que sabem muito sobre um assunto só, são pessoas chatas, né? Inclusive ele chega ao ponto de se tornar esse chato, de tanto que ele sabe sobre fígado. Você fala, cara, você viu quem o São Paulo contratou essa temporada? Ele fala, mano, não vi, mas você já viu um fígado? Eu preciso te contar do fígado, cara, eu vi um fígado essa semana no YouTube. O médico abriu na cirurgia, aquele fígado bonito, sangrando. Já viu um fígado, a cirrose, você já viu preto, fígado, quem toma Coca-Cola fica com o fígado preto. Ele só fala de fígado, ele sabe tudo sobre fígado. Mas se ele não tiver um dentro dele, vivo, ele está morto. Você pode se alimentar de 1 milhão de informações sobre Jesus, sobre Deus, sobre igreja, sobre adoração, sobre jejum. Se isso não for revelado, vivo dentro de você, como um órgão, que você depende disso para viver, de nada te adianta, não serve para nada. Você pode saber tudo, muitas informações sobre o amor de Deus. Se você não tiver uma revelação, aquilo sair das páginas da Bíblia e entrar dentro de você, e se tornar vivo dentro de você, de nada adianta você saber sobre Deus, sobre Jesus que morreu na cruz, sobre nada disso. O que você precisa de uma revelação, assim como Pedro teve. Quem vocês falam que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, isso não foi te revelado pela carne, foi o próprio Deus que te revelou. E porque Ele te revelou, eu vou dizer quem você é. Você é Pedro, então você é pedra. E depois de revelado quem é a sua identidade, eu vou derramar sobre vocês autoridade. As portas do inferno não vão prevalecer sobre vocês, porque eu estou te dando chave do reino dos céus. Fica de pé no seu lugar, vamos terminar. Sabe, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida está indo andando para trás. Sabe, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sinto que eu estou esfriando. Você pode, como Adão, foca aqui ó, estou terminando, eu juro, foca agora, reta final.
Sabe o maratonista, ele aponta na reta final, ele dá o seu sprint final, ele dá o seu esforço final, ele dá todo o seu gás, é agora. Sabe aqueles lutadores do UFC, quando bate a plaquinha lá, 10 segundos, está acabando o round, e aí ele vai para cima com tudo? Isso, agora, foca e vai para cima com tudo comigo aqui. Não sei o que está acontecendo comigo, eu estou indo para trás. Não faça como Adão. Não se esconda, primeiro, não se esconda de Deus. Se apresente a Ele. Faça como o segundo Adão, como a palavra chama, o Cristo. Se apresente a Ele. Cristo tomou sobre si todo o nosso pesar, nosso pecado, e se apresentou na cruz. Não se esconda, não fuja. Minha vida está zicada, pastor. Cara, espiritualmente eu me sinto mais seco que um galho. Segundo, não faça como Adão, não coloque a culpa na mulher, não coloque a culpa na igreja. Na palavra de Deus, uma mulher representa uma igreja. Não coloque a culpa na igreja. Estou frio porque a igreja está fria. Mas como filho, como sacerdote, 1 Pedro 2,9, se apresente diante dele como um sacerdote, consciente do que você está fazendo e de quem você é, de quem Deus te chamou para ser. A gente está falando muito sobre níveis espirituais. É a passagem principal para você crescer, para você aprender sobre níveis espirituais. Ezequiel 47, lê na sua casa, Ezequiel 47, o rio. Anda por esse rio, água no pé, água no joelho, água nos ombros, rio a nado. Isso fala individualmente, mas era o Deus falando ao povo de Israel sobre as fases de Israel. Pés, patriarcas, Êxodo. Joelho, Êxodo. Ombros, a fase de reis e sacerdotes, reis e profetas, desculpa. Reis e os profetas e os reis. Isaías, Jeremias. Deus falava com um profeta que falava com uma nação. Deus empoderava um rei, Saul, Davi, e liberava a nação. Essa fase. Mas ele disse que chegaria a fase, e ele dá todas as dicas, dizendo que fase, que tempo que é esse. E nessa fase se passa nado. Nessa fase o rio te leva. Nessa fase não se tem controle, é imerso. E essa fase a Bíblia nos ensina que é o Novo Testamento, que é a nossa fase, é o tempo que eu e você está vivendo. Pastor, eu não entendo porque que a minha vida, porque talvez você ainda está no nível de reis e profetas, esperando que um homem de Deus venha liberar o recado de Deus sobre você, esperando que um homem de Deus venha tocar a sua vida e venha realizar algo na sua vida, esperando que algum raio caia na sua cabeça, que Deus te empodere e faça ter aquela boa conversa com os seus parentes, com aquelas pessoas com quem você tem que perdoar, com aquelas situações que você precisa vencer. Só que você não está nessa fase. Nós estamos no Novo Testamento, depois de Cristo. Espírito Santo liberado sobre nós, fluir. É nesse nível que nós queremos chegar. Então vamos subir a esse nível. O Senhor te chama hoje a subir para esse nível, a subir, a entrar nesse lugar. A entrar nesse lugar. Para a igreja que tem perseverado, guardado a palavra, existe uma porta aberta para todos os que querem e desejam entrar nesse ambiente. Casa de Davi, entrem todos. Então hoje você pode entrar na casa, no reino de Deus. Hoje, você que não sabe orar, você que não está conseguindo orar, você que está mais seco, indiferente, insensível, hoje Deus te chama. Hoje Deus quer você para dentro da casa dele. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus e agradecer.
Obrigado, Jesus, por Tua graça. Obrigado por Tua compaixão e misericórdia. Obrigado pelo Teu amor. Nós queremos, como comunidade, se manter fiéis à Tua palavra, Deus. Fiéis ao que o Senhor fala, Pai. Não ventos, não modices, não modas que vêm e que passam, Senhor. Não movimentos que vêm e que passam. Mas nós queremos, Senhor, de fato, experimentar o verdadeiro avivamento. Zoe, vida de Deus dentro de mim. Zoe, vida de Deus, sozo na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, fluindo em mim e através de mim, fluindo em nós, através de nós, alcançando as nossas gerações, alcançando, deixando legado, Pai, deixando legado, não mais em tropeço, mas de glória em glória, de glória em glória, Jesus. Pai, Senhor, eu espero que o Senhor libere mais, ministre mais aos corações, essa é a expectativa que eu faço, que o Senhor nos aqueça, que o Senhor nos transforme, que o Senhor continue nos conduzindo por ambientes profundos em Ti, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Volte para o seu quarto. Vá para o seu quarto. Algumas pessoas não vão entender isso, não tem problema, mas uma ou duas aqui sabe de que Deus está falando. O Senhor está falando hoje, volte para o seu quarto. Volte para lá. Não fuja, se apresente. Se apresente. Nós queremos fazer isso, Senhor, nós vamos obedecer. Obediência é o princípio da sabedoria. Nós vamos obedecer, Senhor. Misericórdia eu quero, não sacrifícios, não holocaustos, não cantorias, não músicas, não cultos, mas obediência o Senhor quer. É isso que nós queremos, corresponder, Jesus. Corresponder. Quando se está dentro da água, dentro profundo ao oceano, cada movimento se torna mais lento, mas é mais impactante cada movimento, desloca mais massa do que aqui na superfície. Se eu mover aqui assim meu braço, move um pouquinho de ar, faz um ventinho. Mas quando se está no profundo da água, cada movimento desloca mais densidade, mais massa. Quando se está fora no espaço, cada movimento é mais pesado, é mais lento, mas é mais significativo. Quanto mais profundo no Senhor, cada movimento é mais lento, mas é mais intenso. Tem mais reação em cadeia. Nossa, parece que Deus está fazendo comigo, está demorando um tempo, mas a reação em cadeia que isso está causando é muito mais poderosa do que quem está só na superfície. Se torne um perito, um especialista sobre lugares profundos em Deus. Quando se está na terra, olhar para o sol com o seu olho natural, ok? Pode causar alguma coisa, mas ok, a gente consegue alguns segundos. Mas quando se está fora da atmosfera, se o astronauta não tem aquele visor cientificamente, tecnologicamente preparado para receber o raio do sol, ele ficaria cego na hora. Quanto mais próximo do Senhor, da sua luz, mais da sua natureza vai sendo tirada e você vai precisar de recursos externos. Deus, por que o Senhor não está fazendo nada comigo? Por que nada está se movendo na minha vida? Por que nada mais se move na minha vida como antigamente, aquela época? Porque você se apegou novamente aos recursos naturais. E eu quero tirar isso de você.
Com esse barulho eu quero que você durma essa noite bem tranquilo, bem feliz, amém? Vou agradecer só ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por tua bondade, por esse culto. Leva a gente em paz e em segurança para casa. Que o Senhor, como um bom professor, o Senhor disse que faria a gente lembrar de todas as coisas. Eu peço para que o Senhor continue ministrando. E Maranata, até que o Senhor venha, nós queremos reter, para que ninguém tome a coroa que nos foi dada, Pai. Nós queremos vencer, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite mais uma vez, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte, com alegria.